Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós na graça e na paz de Deus. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma meditação de ensinamento da palavra de Deus de uma forma séria, contundente e tudo dentro das Escrituras, sem nenhum interesse próprio, mas com um prazer de ensinar a verdade de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, com temor e tremor, pela Tua palavra, pela Tua santidade, ó Deus. Em nome de Jesus, guia tudo, seja feito segundo a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Estamos aqui hoje, neste domingo, 19 de julho de 2026, com este tema, a cura de um cego de nascença. Vamos ler apenas 3 versículos. O contexto todo, por completo, depois você lê em sua Bíblia, é no Novo Testamento, o 4º livro do Novo Testamento, que Jesus falou e o apóstolo João escreveu. Começa do versículo 1 até o de número 12. A cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aqui nós vemos um acontecimento diferenciado. Jesus viu ali aquele cego. Aconteceu tantos tipos de cura, de milagres diferentes. Deus é Deus, Ele faz como quer. Aquele cego, ele não clamou, não rogou. Jesus viu e teve íntima compaixão. E ali chamou ele, colocou iodo, pegou na areia, saliva e fez o milagre. Deus é Deus. E logo após, o cego entrou no templo e ali glorificou o nome de Deus, dizendo que foi o curado. E os fariseus são pessoas que são uma seita. Religiosos daquela época do Senhor Jesus indagaram: quem foi quem te curou? E indagaram para criticar, para querer condenar, porque Jesus o curara em um dia de sábado. Saiba de uma coisa, que Deus é o dono de tudo. Ele faz tudo no momento que Ele quer, em qualquer dia, porque Ele é Senhor até do sábado. Só Ele é Senhor. E indagaram o cego: quem foi esse? Eu não sei. Mas logo após, Jesus veio sobre ele e disse: crês tu no Filho do Homem? Quem é para que eu creia? É esse que fala contigo. E ele disse: creio.
A simplicidade em crer em Deus é algo glorioso. E muitas pessoas têm fugido dessa simplicidade do Evangelho, da graça de Deus e de uma fé pura em Deus pelas Escrituras. Logo após os homens perguntaram quem foi Jesus. Ele é pecador. Ora, se é pecador, não sei, mas que eu era cego e agora estou curado. É desse jeito. A obra de Deus é para glorificar a Deus. As obras do homem é com o interesse próprio, que os fariseus tinham interesse próprio, e glorificar só eles. Por quê? Eles eram hipócritas, falando que Jesus era pecador porque curava no sábado. E eles cuidavam do próprio interesse deles no dia de sábado. O que acontece aqui? Que os milagres de Deus ainda acontecem hoje para aqueles que creem. Jesus disse, em meu nome farão mais milagres do que este. Porão a mão sobre os enfermos. E disto somos testemunha e pela misericórdia de Deus, recentemente no setor onde trabalhamos, uma pessoa que está nos visitando com câncer, colocamos as mãos na autoridade de Deus e depois essa pessoa foi fazer exame e falou que estava curada. Para a glória de Deus, Deus é o mesmo. Ele atua os milagres dele para aqueles que são sinceros para com ele e que agem conforme as Escrituras. E o que aconteceu depois? Por que aconteceu esse milagre? Certa vez, aqui mesmo, no Evangelho de João, capítulo 3, um homem que tinha temor, porque existem pessoas que falam no nome de Deus e ensinam até no nome de Deus, mas não tem temor. Mas houve um que teve temor e humildade no tempo de Jesus. Nicodemos foi procurar Jesus e depois ele disse, ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não é contigo. Então, somente quem é o verdadeiro ungido profeta de Deus é que Deus confirma os milagres. Há muitas pessoas falando no nome de Deus, até mesmo fala e dá promessas, mas não acontece, porque não é um profeta de Deus, porque fala com interesse próprio, fala no nome de Deus. E nós vamos falar também sobre isso, sobre como discernir o verdadeiro profeta, aquele que fala no nome verdadeiro de Deus e que os milagres acontecem, e daqueles que falam no nome de Deus e sua profecia não se confirma. E muitas dos ensinamentos é mais propriamente com interesse próprio. E é um grande perigo que tem acontecido nessa nação. É um grande perigo que futuramente nós iremos falar sobre fanatismo. Muitas pessoas estão ludibriadas com lavagem cerebral e não têm o discernimento da verdade, da fé, da palavra de Deus. A respeito do falso profeta, daqueles que falam em nome de Deus e nada acontece, está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, que diz o seguinte, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas dele temor.
Agora vamos falar do verdadeiro profeta. O profeta, Jeremias 28, versículo 9. O profeta que profetiza paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Nós vemos aqui que Jesus foi o Messias, o profeta verdadeiro de Deus. E o profeta verdadeiro de Deus, ele faz tudo para a glória de Deus, sem nada em troca. Houve um caso que o verdadeiro profeta de Deus foi procurado por um homem leproso. No Velho Testamento, no livro dos Reis, se chama Naamã. Ele procurou porque uma serva criada dele, empregada do lar, servia a Deus e trabalhava na casa dele. Soube-se que existia um homem de Deus que poderia dar a solução na lepra dele. E ele foi até Eliseu. Chegando lá, pensando que ia ter muitas honrarias, porque era um general de guerra, mas o homem de Deus, ele não procura glória para si. Há quem procure aí glória para si. Líderes religiosos que até desejam adoração, veneração. E há muitos fanáticos que têm caído nessa fraqueza, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Eliseu pediu para que ele fosse tomar os 7 banhos. E ele, para resumir, foi curado, quis dar presente, dinheiro em troca da cura. E os milagres de Deus são pela fé, gratuitamente. Não se paga para receber salvação nem milagre. Se alguém por aí afora prega dizendo para fazer algum tipo de propósito, dar algum tipo de oferta, aí é com cada um. Nós não vamos criticar, mas a palavra de Deus aqui diz: de graça recebeste, de graça dais. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Livro de Marcos, capítulo 16, e livro de João, capítulo 12, diz, se não me falha a memória, capítulo 12 ou é 14 que diz, maiores sinais do que o que eu fiz, Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas aquele que crê, maiores sinais seguirão. E Pedro creu, e até a própria sombra de Pedro curava. Não que era isso como que um ato para acontecer milagre. Não, são casos isolados, como o lenço do apóstolo Paulo, que foi enviado para botar no enfermo. Aí muita gente cria um costume, um hábito e faz disso uma maneira de fé. Totalmente distorcido. A fé está aqui, na palavra, para a mão sobre os enfermos. E para concluir sobre Eliseu, ele foi curado, que dá presente e dinheiro. O homem de Deus não é comprado por dinheiro, não aceita e não faz nada por meio de dinheiro para ser curado, para receber uma cura. E Eliseu disse, o seu dinheiro seja para você. De forma nenhuma aceitarei dinheiro em troca da graça dos poderes de Deus. E aí, esse Naamã, general, foi com sua carruagem cheia de bens, e o criado de Eliseu, Eliezer, foi atrás dele com a usura por causa do dinheiro. E muitos têm caído nessa fraqueza. O diabo tem pegado a muitos através da cobiça ao dinheiro. E tem feito do dinheiro
seu próprio Deus. E só abrindo um parênteses aqui, só uma reflexão. Acredito eu, penso eu, que Deus me perdoe. Deus nos perdoe. Tem até alguns líderes religiosos que faz até mesmo do dízimo algo muito... Aí eu vou colocar reticências, 3 pontinhos. Que Deus tenha misericórdia. Eliezer, Geazi foi atrás de Naamã e pediu: o meu senhor, o profeta Eliseu, pediu desculpa. Não, ele pediu para aceitar a oferta, o dinheiro em troca do milagre. E há muito perigo em nossa nação, em todo o lugar do mundo onde se fala em nome de Deus, pedindo oferta por causa dos poderes de Deus. Isso é muito terrível. Eu tenho certeza absoluta que isso não é do agrado de Deus. Isso não consta na palavra de Deus. E o que aconteceu? Eliseu, o verdadeiro homem de Deus, Deus fala com ele a qualquer momento. Há uma intimidade. Houve um certo momento que um dos reis de outras nações queria atacar Israel e Deus falou. Tudo que esse rei estava falando naquela nação veio aos ouvidos de Eliseu. O poder sobrenatural de Deus. E quando Geazi chegou, entrando na casa onde estava o profeta verdadeiro de Deus, Eliseu, ele disse: que é isto que fizeste, Geazi? Ele, o que? Pegasse dinheiro em troca do poder de Deus. Saiba de uma coisa: a lepra que estava sobre Naamã agora é sobre você. E no mesmo momento ele ficou leproso. E há tantos, mas tantos que têm ficado líderes religiosos que, em troca dos poderes de Deus, de falar a palavra de Deus, estão pedindo algo em troca, estão ficando leprosos. E há muitos que até mesmo procuram ser endeusados. Foi assim com Lucifer, no início de tudo, teve inveja. Tem pessoas que, assim, alguns líderes não ficam satisfeitos com o dinheiro, não vivem da fé, na dependência de Deus. E ainda mais fica querendo a adoração, um trono para si. Foi assim com Lucifer. Não ficou satisfeito só por servir a Deus e está ali cuidando dos anjos, que também tem um trono. E há muitos, mas muitos que tem nesse mundo por aí afora querido ter um próprio trono para ser adorado. Isso é um perigo. E concluímos com essa meditação para você que tem sido decepcionado com alguns líderes, com algumas igrejas, você que procura um milagre, saiba de uma coisa: está escrito aqui, neste mesmo livro que lemos, como o texto bíblico sobre a cura do cego. Ele disse: eu sei de uma coisa, que Deus não ouve a pecadores, mas se o tal é temente a Deus, a esse ele ouve. Saiba de uma coisa: você que está nos ouvindo, que ainda não entende o Evangelho, a salvação e a fé, saiba que Deus ouve a você. Tínhamos nossos 17 anos, não ia para a igreja, não servia a Deus nem nada, mas falamos com Deus. A primeira vez na vida, pedi a Deus para Ele me revelar a salvação, se quando eu morresse eu ia ter vida e se estaria na eternidade com Deus.
E Deus me respondeu através de um servo de Deus trazendo a Bíblia. E algo mais, estava com a hemorragia, então a gente quis estar aí e pedir a Deus também misericórdia que Ele me curasse. E Ele me curou. É assim, esse Deus é glorioso, é grande, é grande. Está escrito, se não me falha a memória, Jó, capítulo 36, versículo 5, que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Saiba que o milagre que você precisa, não tenha ansiedade. Coloque na mão de Deus, que tudo é possível que crê. E sobre a salvação, procure igreja séria, líder espiritual que pregue do jeito que está na Bíblia, a palavra de Deus, pregando o evangelho da graça, sem precisar pagar para ser salvo, ou perdoado, ou para ser curado. Entenda isso. Levemos a sério. Essa palavra é de um Deus. Está escrito, nós temos citado aqui e vamos citar novamente. Deuteronômio, capítulo 4, é o quinto livro do Velho Testamento, capítulo 4, versículo 2. Não diminua nem aumente nada desse livro. Em Apocalipse, se não me foge a memória, eu não me lembro agora se é o capítulo 21 ou 20, que diz que aquele que diminuir, aumentar, alterar as coisas desse livro, as pragas deste livro, citadas nesse livro, virão sobre ele. Então, que adianta ter rios de dinheiro, ter palácios, ter aviões, carro, comer do bom e do melhor, ser rico, por falar com interesse a palavra de Deus e depois, quando passar para a eternidade. Pense nisso. Pense nisso. Houve um homem que quase que perdeu a salvação porque começou a provocar Deus, fazer coisas abomináveis dentro do solo sagrado que estava consagrado no tempo dele, no Velho Testamento, que, se não me foge a memória, me parece que era Manassés. Foi preso, levado à prisão para outro país, mas lá se arrependeu. Nos dirigimos a você, líder evangélico, religioso. Pense na sua alma, na eternidade. A palavra de Deus diz que aqueles que se inclinam para a impiedade, que sai do temor de Deus, será levado para o lago de fogo e enxofre para o diabo e os demônios que se rebelaram contra Deus. Então, toda pessoa que se rebela contra Deus não vai se sair bem. Pode estar se dando bem aqui, mas aqui se deu bem. 30 anos, 40 anos, 60 anos, mas quando morrer, que passa para a eternidade. É a eternidade. É a eternidade. E se perder a salvação. Pense nisso. Falo por mim. Eu prefiro comer só pão e café de manhã, e só feijão e arroz ao meio-dia, e tomar um caldo de sopa à noite, e viver numa chopanga, numa barraquinha, com um lençolzinho, mas em obediência e temor a Deus. Pense nisso. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus bendito, te louvamos por tudo que o Senhor é. O Senhor nos dá a palavra, o Senhor nos deu o amor, a misericórdia, enviando teu Filho Jesus, e aqueles que são humildes de espírito e obedecem, haverá salvação. Mas aqueles que se rebelam contra ti, não haverá salvação. Mas a ira de Deus permanecerá sobre tais pessoas. Assim está escrito na tua palavra, em João capítulo 3, versículo 36. É a tua verdade, é a tua palavra que não falha. Em nome de Jesus te louvamos. Amém.
Ótimo domingo, Deus abençoe a todos e fica aqui mais uma dica reflexiva. Seguir na verdade. Seja humilde de espírito e obedeça a tudo que está aqui, porque só serão salvos aqueles que vivem no Evangelho da Graça, obediente e aceita a simplicidade do Evangelho de Cristo e neste permanece. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.